Se a gente for parar pra pensar, parece que Justin Bieber sempre foi um ato da cultura pop, desde sempre, o que até contrasta um pouco com o fato dele ainda ter hoje apenas 27 anos. São mais de 10 anos de carreira, mas que às vezes até parece mais pelo fato dele nunca ter sido um artista esquecido pelas pessoas, ou até mesmo falhado em entregar hits ao longo de todas as eras que ele trabalhou até o momento. Mas por outro lado, não há como negar que desde o dia em que ele surgiu como estrela teen, aquele feeling de ame ou odeio sempre foi algo que o acompanhou em sua imagem pública. Justin Bieber tem sido um fenômeno desde o dia em que ele foi descoberto no YouTube até hoje. Afinal, a gente está falando aqui do atual artista mais ouvido mundialmente no Spotify, com mais de 72 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Mas por que até mesmo na fase mais calma e longe de polêmicas dele, ainda parece uma constante que muitos ainda têm um pé atrás ali com esse canadense? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele, Justin Bieber, que lançou aí recentemente o seu, oficialmente, 6º álbum de estúdio e que, de acordo com o Spotify, tem sido aí a coisa que eu mais tenho escutado nesses últimos dias. Justin deu seus primeiros passos postando covers no YouTube, o que até abriu portas para vários outros nomes que foram sendo descobertos aí da mesma forma. E logo em seguida as coisas tomaram proporções ainda maiores quando seu hit single Baby foi lançado em 2009. Hoje, com muitas críticas e tatuagens depois, o canadense, que é aí o ídolo de muita gente, tá aí mais maduro, tanto na música quanto em suas atitudes, mas o preço de ter crescido em frente às câmeras registrou e deixou guardado na mente de muitas pessoas as polêmicas na qual ele se envolveu aí ao longo de todos esses anos. Do My World 2.0 of Justice, hoje a gente vai fazer aqui um breve perfil com os principais momentos do rapaz, para tentar entender como, ao mesmo tempo que o sucesso nunca deixou ele de lado, o ranço de muita gente também não. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... vamos lá! Numa época em que vídeos no YouTube eram postados na resolução máxima de 240p, navegando pela plataforma, o já estabilizado na época empresário Scooter Braun deu ali de cara com um garotinho postando covers bem caseiros no canal dele e enxergou ali um artista em potencial para sua empresa SB Projects, fundada em 2007 em parceria com o cantor Usher. Não foi só o Scooter que viu o potencial do Justin, mas como o próprio Usher, que teve ali até que disputar com Justin Timberlake quem ia ser o padrinho do garoto. Mas entre essas duas opções, a essa altura a gente já sabe muito bem por qual caminho o Bieber acabou optando. Tudo pronto, tudo certinho, aos 15 anos de idade, JB já estava pronto para iniciar sua carreira formalmente dita, e ainda que o seu single de estreia, One Time, e o subsequente One Less Lonely Girl já tivessem posicionado ele como uma estrela teen de sucesso, a Bieber Fever, que tomou conta do mundo inteiro naquele momento, começou a tomar moldes de fenômeno mesmo logo após o lançamento de Baby no comecinho de 2010. Essa é uma daquelas músicas que a gente nem precisa colocar os números na mesa para que vocês entendam o enorme sucesso que ela foi. Você gostando ou não, você tendo ela baixada ou não, você já conhecendo ou não o Justin naquela época, você conhecia Baby. Não tinha como você já ser vivo naquela época e não saber que música era essa. Pro bem ou pro mal, porque chegou uma hora que já estava insuportável pelo tanto que ela tocava. Naquela onda dos artistas da Disney e Nickelodeon que estavam ali comandando a bolha adolescente na época, ainda que o Justin não tivesse nenhum vínculo com esses canais, ele ainda assim estava ali no mesmo nível de popularidade que eles, ou talvez até mais, porque o fandom dele já era tão forte naquela época que acabava colocando ele ainda mais em evidência. Óbvio que tinha um outro lado que não gostava também, e naquela época zoar o Justin virou até algo legal para quem estava ali de fora da bolha. Tanto que o recorde de videoclipe com mais dislikes no YouTube que Baby segura aí até hoje é um bom lembrete disso, já que se a gente for parar pra ver, isso não é um clipe que tenha nada assim de controverso ou polêmico, que geralmente é o que causa esses dislikes em massa. Enfim, acompanhado dos singles Eeny Meeny, Somebody to Love e You Smile, o álbum de estreia do Justin foi lançado em março de 2010 e além do sucesso de vendas, surpreendendo quem não tinha ali muito apreço por ele, o trabalho rendeu ao Bieber a sua primeira indicação ao Grammy por Artista Revelação em 2012. Tudo que o Justin tocava virava ouro. O cabelo do menino era o mais comentado do mundo, os filmes de turnê que ele lançava arrastavam multidões para os cinemas. Quando ele chegava em algum país que ele ainda não tinha visitado, como o Brasil, por exemplo, era aquela loucura em porta de hotel, aeroporto e enfim, vocês já devem imaginar, né? Vocês devem lembrar. E sabe o que é mais louco de tudo isso? É que aqui a gente ainda tá falando ali daquela meiuca de 2009 até 2011, mas não é como se tanta coisa tivesse mudado assim de lá pra cá. No final de 2011, Justin lançou seu clássico álbum natalino, que chegou ao primeiro lugar nos principais mercados do mundo,
E ainda que o carro-chefe desse projeto não seja aí algo tão grande como uma All I Want for Christmas da vida, ainda assim é uma música que a gente sempre vê aí voltando nesse período do ano. Mas como continuação da sua carreira musical de fato, o próximo lançamento do Bieber veio em junho de 2012 com o disco Believe, que mundialmente vendeu mais de 3 milhões de cópias na época, e dessa vez trouxe para as paradas sucessos como Boyfriend, As Long As You Love Me e Beauty and the Beat em parceria com a Nicki Minaj. Se a crítica das pessoas na época em que ele surgiu era apenas de que era ali uma criancinha chata, pelo que eu lembro, nessa época do Believe, o que o pessoal falava mais era que tava ali querendo ser mais adulto do que era, querendo pagar pose, querendo ser mais descolado do que ele realmente era. Era aquela época, né, que ele começou a colocar as calças lá embaixo e a cueca toda aparecendo. Enfim, o pessoal sempre teve aí algum motivo pra antecipadamente não gostar do Justin, mas se a gente for parar pra ver, até aqui não era nada extremamente problemático. Domar o Justin sempre foi aí uma tarefa bem complicada para a equipe dele. Sempre foi bem difícil, né, colocar ele dentro daquele padrão de popstar que apenas sorri, é gentil com todo mundo e não fala nada que possa soar controverso. E assim, ele até podia ser esse jovem rico, mimado e rebelde sem causa, mas sem querer comparar esses dois casos como iguais, depois do documentário Frame Britney, eu espero que todo mundo aí tenha entendido tudo que levou a Britney até aquela fase de 2007 dela, e como o assédio da mídia colaborou para que tudo aquilo acontecesse. E apesar de no caso do Bieber as consequências não ter sido tão graves no mesmo nível, eu acho que todo mundo aí lembra, né, que ele também levou muita pedrada, o assédio em cima dele também era intenso, que se provocasse, os paparazzi sabiam que iam ter um clique dele irritado para vender para os tabloides, e assim como no caso da Britney, a gente comprava tudo isso como um tá doido, tá descontrolado, não sabe ser gentil. Eu acho que eram poucas pessoas que conseguiam ter esse discernimento de que aos 17 anos de idade o menino já tinha ali um império e era o responsável, né, pelo sustento da família dele. Claro que aqui eu não tô falando de itens básicos, né, porque eu acho que o Justin nunca passou necessidade, mas desse padrão milionário que de uma hora para outra se tornou realidade. Se para muitos pais já é um baita desafio criar e educar um adolescente, que aí nunca deu trabalho aos pais, né? Imagina quando ele é uma das maiores estrelas do mundo. Óbvio que também seria simplório demais resumir tudo a isso, porque o menino também ia lá e caçava confusão, ou tinha reação desproporcional para coisas mínimas, como, por exemplo, pegando casos dele aqui no Brasil. Quando ele encerrou um show antes do fim porque uma garrafa bateu no microfone dele, e por causa da ação de uma pessoa que nem chegou a machucar ele, né? Todos os fãs lá no local saíram perdendo. Ou em uma outra ocasião, quando ele foi flagrado pichando muros em locais proibidos no Rio e se irritou com um fotógrafo por uma situação onde ele era quem estava errado. Justin já foi preso nos Estados Unidos por dirigir alcoolizado, já foi alvo de polêmica por fazer os seguranças dele carregar ele para que ele não precisasse subir a escada, já foi visto fazendo xixi em um balde num restaurante, como se o local não tivesse banheiro. Enfim, tem aí várias coisas, não vamos aqui fazer um catálogo de todas as polêmicas que o pessoal já levantou do Justin, né? Porque senão a gente não ia sair mais daqui. Então nem é como se ele fosse essa pessoa perfeita, que nunca fez nada e que todo mundo que tem ranço dele é de graça. Mas também é aquilo, desde que ele estreou na música, sempre teve aí algo para que a galera não fosse sair muito com a cara dele, dando ele motivo ou não. Tanto que como ele já havia se tornado esse rosto fácil de se ver nesse tipo de notícia, quando aparecia algo assim, mais absurdo, ninguém nem se preocupava em saber mais se era verdade ou não, porque era algo que as pessoas já esperavam dele. Por exemplo, uma das maiores lendas aí sobre esse mau comportamento dele é o do suposto dia em que ele cuspiu em fãs numa sacada de hotel. Todo mundo compartilhou, todo mundo fala disso ainda até hoje, mas ao que parece a história nunca foi bem assim. Abrindo aspas, Justin não cuspiu em ninguém. Não existiam fãs embaixo da sacada. O TMZ sobrepôs fotos dos fãs ao lado de Justin em uma varanda completamente diferente para fazer parecer com que ele estivesse cuspindo nos fãs, quando na realidade ele não estava. Na verdade, no início da manhã, Justin comprou chocolate quente para os fãs e cantou trechos de sua nova música para eles. Em que ponto vamos começar a exigir que jornalistas realmente verifiquem os fatos? Esse é o trecho de uma entrevista que um representante dele deu para a US Magazine. E daí, pode até ficar aquela coisa, né? Acreditar num lado, acreditar no outro, mas tipo, alguém aí chegou a ver a foto do fã cuspido? Existe alguma foto que mostre a situação completa que foi reportada, do Justin lá em cima e os fãs embaixo nesse momento? A gente acreditou mais nessa notícia pelo fato do TMZ ser um veículo extremamente confiável ou por já existir uma pré-indisposição com o Justin?
Agora soma todas essas situações a um relacionamento cheio de idas e vindas, com músicas de ambos os lados direcionadas um ao outro, com uma outra estrela tão querida quanto ele que rendeu aí um dos casais mais acompanhados na mídia nesses últimos anos. Até hoje, com os dois superados, o Justin casado com a Hailey, a Selena lá no canto dela, ainda tem fã da Selena que não aguenta ver o Justin, assim como fãs do Bieber que também não suportam a Selena. Se ranço, por si só, já é aí um troço bem louco de superar, quando esse ranço vem por conta de uma situação envolvendo alguém que a gente gosta, vixi, aí ó, é 10 vezes mais difícil de superar. Mas bom, uma coisa que eu acho que ninguém tem como negar é que o menino tem talento e que ele sabe fazer aí hit como ninguém. Tanto que se fosse só uma histeria de momento ou loucura de adolescente, ele já teria ficado aí pra trás, assim como tantos outros já ficaram. Mas temos aqui algumas provas de quando o trabalho dele consegue aí passar por cima e superar qualquer outra polêmica que ele esteja envolvido. O ano era 2015 quando o Justin Bieber lançou o Purples e naquele momento, não só o olho torto que todo mundo ali tinha pra ele foi deixado ali um pouquinho de lado, como despretensiosamente esse seu novo disco de inéditas acabou sendo aí uma grande chave de virada da sua carreira, estabelecendo um novo momento pessoal e profissional, além de uma chuva de hits que fez até quem era hater se converter ali por um momento. Suas novas músicas refletiam também um amadurecimento que, diferente da época de Boyfriend, por exemplo, ele nem precisava anunciar, pois a gente já conseguia naturalmente perceber. Singles como Sorry, Love Yourself e What Do You Mean, além de ter sido a playlist dos meses que sucederam o lançamento do Purples, retratavam uma abordagem mais adulta sobre relacionamentos. Os sentimentos não era algo mais tão simples de se resumir como na época de adolescente, e aos 21 anos de idade, isso parecia ser algo que o Bieber estava ali descobrindo enquanto produzia esse seu quarto álbum de estúdio. Sucesso de público e crítica, foi por essa época também que o Justin quebrou aí a internet postando essa nude no Instagram, e mesmo tendo sido lançado ali na metade de novembro, o disco, o Purples, ainda assim foi o quarto álbum mais vendido do mundo em 2015, de acordo com dados da IFPI, e dessa vez não foi apenas uma, duas, três, mas 4 indicações ao Grammy, incluindo Álbum do Ano e Música do Ano por Love Yourself. Concorrer com a Adele e o seu apoteótico 25 não ajudou aí muito para que ele levasse alguma dessas indicações, mas aproveitando esse gancho, dos mais de 250 prêmios que o Justin já venceu aí na carreira dele, 2 deles foram no Grammy, na qual ele já recebeu 14 indicações. Algumas dessas indicações aí até gerou aí bastante polêmica, né? Como as desse ano mesmo, ou melhor, mais a de Yummy, né? Concorrendo em melhor gravação pop solo. Mas, como a gente mesmo já falou por aqui no vídeo de indicados, a premiação que a gente fez lá assim que saiu, não é como se a culpa fosse dele, mas sim da academia que escolheu ela para concorrer. Não é porque eu tô fazendo aqui esse vídeo do Justin, e eu imagino que muita gente gosta dele, vai estar aí assistindo, que eu vou falar aqui que eu amo tudo que ele já fez na vida. Intentions, por exemplo, é uma música que eu gosto bastante, eu até achei super justa a indicação dela, mas Yummy é uma que nunca desceu aí muito redondo pra mim e eu até mesmo nunca entendi aí todo esse hype que teve em torno dela. Changes é um álbum até ok, superar o Purples ia ser uma tarefa difícil e por ser um disco comercial a gente já sabia que não ia ser tão profundo quanto Journals, mas dentro da proposta dele, até que beleza. Mas aqui a gente até tem um exemplo de até quando o Bieber não faz nada, ele acaba sendo alvo. Quando The Weeknd foi aí totalmente boicotado nessa última edição do Grammy, todo mundo ficou chocado, né? Mas de repente parecia que tinha sido o Justin que tinha ido lá e pago para eles boicotarem ele. E assim, o Bieber pode até ter se beneficiado dessa narrativa? Yummy era uma música maior ou melhor que Blind Lights? Bom, isso aí é algo que eu deixo para cada um tirar aí as suas próprias conclusões, mas ainda assim isso não muda o fato de que foi a própria academia que olhou para essas duas músicas e definiu qual era que merecia a indicação. Tanto que nesse caso específico, se há um problema com o Grammy, e eu acho que todo mundo aí concorda que há, não ia ser mirando no Bieber que o problema ia ser resolvido. E aproveitando que a gente já chegou aqui do lado, Justice. Precedido pelos singles Holy, Lonely e Anyone, e lançado agora no dia 19 de março de 2021, Justice é um álbum que faz aí um bom balanço entre esse lado mais popstar dele e que entrega hits que a gente vai encontrar aí no topo das paradas, com temas mais pessoais e sociais, que entre outros reflete aí essa fase mais religiosa que ele se encontra atualmente. Apesar desse conceito retrô, synth pop, chegar nesse ponto de 2021 já um pouco desgastado pelo tanto que outras pessoas já trabalharam ele,
Hold On chega aí pra mostrar que quando o negócio é bem feito, a referência acaba ficando ali um pouco de lado e o conjunto da obra se sobressaindo, porque essa, pelo menos pra mim, é um dos melhores singles do ano até agora. De Khalid, a Chance the Rapper, a Daniel Caesar, nesse super hit que é Peaches, os convidados que ele trouxe já dão aí um bom toque do que você vai encontrar ali em termos de sonoridade, mas de alguma forma, mesmo que o R&B dê ali o tom principal da obra, Justice me soa mais próximo do Purples do que do Changes, mas como esses dois antecessores são aí gritantemente diferentes, o irmão mais novo, porém com mais experiência, soa aí como uma progressão natural do Justin, tanto como artista quanto pessoa, abrindo portas até para um novo caminho musical ainda mais curioso para o canadense. Justin Bieber estreou no topo, e hoje, passado mais de uma década, ele ainda continua no topo. O talento dele como artista, independente de um ou outro lançamento aí questionável, eu acho que todo mundo sabe reconhecer. Sobre ele como pessoa, ele talvez até não seja aí a pessoa mais carismática que a gente conhece, mais presente em redes sociais e tudo mais. Chegar aos 27 anos como uma das maiores celebridades do mundo custou a ele quase metade da sua vida exposta, então é até natural que hoje ele tenha aí criado essa casca. Mas uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer, uma decepção que a gente nunca vai ter com ele, é de uma hora para outra aparecer aí algum expose de alguém vindo aí para falar alguma coisa do tipo, enfim, e do nada a gente descobrir que ele é uma pessoa totalmente diferente do que a gente imagina. Ele já claramente não faz aí muita questão que todo mundo goste dele, e amando ou odiando, ele é aquilo. Se você gostar, você sabe de quem você tá gostando, e se você não gostar, você também sabe de quem você não tá gostando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.